Aleluia. Amado Deus, agora, Senhor, com a tua igreja aqui reunida, Senhor, te adoramos, te louvamos, bendizemos a grandeza do teu nome, Senhor. A terra, os povos, a criação, Senhor, e principalmente a tua igreja te adora, Senhor. Exalta o teu nome, Pai, e tem prazer de estar diante do Senhor, tem prazer de te amar, de te adorar, de te servir, Senhor, porque está dentro do coração, Senhor, está plantado dentro da nossa alma, do nosso espírito, e cresce e frutifica, flora em louvores dos lábios, Senhor, em adoração do coração, papai. E por isso te louvamos por mais esta noite, que é de algo tremendo e glorioso, Senhor, para a tua igreja, para o teu reino, para o teu santo propósito, Senhor. Propósito que o Senhor pagou o grande preço, sim, dando a sua própria vida para salvar a humanidade e todo aquele que crê, Senhor. Deus de amor, e aqui nós estamos como chamados, escolhidos do Senhor, meu Deus e meu Pai Santo, para um propósito todo glorioso e especial, Senhor. E por isso nos colocamos em tuas mãos, para que segundo a tua vontade, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor use a cada um segundo o propósito, Pai. Cada um, Senhor, do seu jeito. Meu Deus e meu Pai Santo, cada um, Senhor, com a sua forma de vida, de expressão, Senhor. Meu Deus e meu Pai, de capacidades. Então, meu Deus, aqui estamos e te adoramos e te glorificamos. E bendizemos a grandeza do teu nome, dando glória, honras e louvores ao Senhor. E nos rendendo ao teu santo propósito, Pai, para que o Senhor seja glorificado, exaltado e louvado. E que a luz do teu Espírito nos ilumine, Senhor, e nos encha de graça do Senhor nosso Deus. Sim, meu Pai, tenhamos proveito, que o Senhor nos use em tuas mãos. Fala conosco, em que o Senhor nos dê visão, restaure, renove a visão do teu poder, isso é para a obra, isso é da realização dela, Pai. Em nome de Jesus oramos, adoramos a Deus, o Senhor da glória. Aleluia! E te bendizemos e te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Sente, amados. Tudo bem? Tudo bem? Louvado seja Deus. Amados, primeiro eu quero dar mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os irmãos, toda a igreja, liderança, pelas homenagens, pelos presentes. E ainda tu ganhou mais um no final, né? Quando a gente estava indo pra casa. Pois é. Especial. Mais um ainda ganhei depois. Irmã Sinara. Oh, que maravilha! Então, irmã Sinara também, muito obrigado. Juntamente com os outros que deram, aí a gente sabe, então, gratidão por tudo e tudo serviu bem. Tudo maravilhoso, muito bom. E já me senti assim, até amado, até pelo frio agora. Deve falar bem boa. É? Tudo. Recebeu ótimo demais. Quentinhos pra cá, muito quente. Então,
Oh, que maravilha! Quero agradecer realmente a todos. Que Deus abençoe a todos de uma forma sempre muito especial. Participação também do Cruzeiro, a pastora Vera, que veio trazer uma palavra gloriosa sobre um amor com exemplos que tocam. Então só agradecer a Deus e agradecer a todos os irmãos. Amém. E que Deus sempre continue abençoando a todos e derramando as bênçãos e assim concedendo graça e vitória na vida de cada um, compensando a cada um sempre no seu grande amor. Tem mais uma coisa, parabenizar o casal, né? Que o almoço foi maravilhoso. Foi maravilhosa. Foi casamento bonito de manhã também, ali no culto. E um almoço muito especial também. Só bênção. Amados, eu estava falando até ali já com a Luana para fazer rodar aí um convite. Seguinte, ontem foi feito as homenagens para mim, tudo maravilhoso. Domingo agora nós vamos ter almoço, que as pessoas que queiram ir, pode, né? Mas algo no meu coração, agora à tarde, que eu acho que faltou pela importância dos 70 anos. E também são 38 anos de ministério de um culto de ação de graças a Deus. Agora voltado para Deus. Consegue entender? Não para homenagens, porque, está me entendendo? Já foi feito, já vai ter domingo. É um culto de ação de graças a Deus. E eu pensei em fazer no último domingo desse mês, à noite, pelo fato que domingo que vem vai ter um feriado, né, na segunda. Eu acho que vamos até... Não vamos fazer aula também, eu creio. Não é que... grande parte viajam, saem. É um feriadão atrás do outro, não dá mais para trabalhar na igreja, fazer funcionar. Mas enfim dos enfim. Então, assim, de nós fazermos um culto, é o dia 30, eu acho? 31 mesmo. O último domingo, último dia do mês, um culto de ação de graça com o objetivo de ter 100% dos membros na igreja para este culto. Que eu acho que eu nunca fiz um culto de ação de graça voltado... É um especial noite ou um domingo em si? Não, à noite. De manhã é culto normal. Vai ser especial domingo à noite, daí um culto de ação de graças a Deus. E o objetivo de trabalhar nesses 15 dias agora, para que os membros da igreja não faltem nenhum, que nós tenhamos a igreja com todos os membros, para adoração a Deus pelos 70 anos de vida e pelos 38 anos de ministério. Então é um culto que é eu quem preciso fazer isso para Deus. Estão entendendo? Não é vocês que precisam, é eu que preciso fazer para Deus. Nesse domingo do dia 31 não teria como só específico nesse dia 31 não ter o culto de manhã pessoalmente? Também dá para... Só específico. Para fazer só. Tá. E o pessoal sabe que tem aquela brecha, né? Daí vem de manhã, não vai de noite. Daí faz específico. Mas só já tem que anunciar. Sim. Inclusive ajuda até para a questão do diaconato, liderança que às vezes vem de manhã para serviço, né? Não, mas pode ser sim. Pode, muito bom. Coloca já, a partir dessa semana já anuncia que não vai haver culto de manhã para fazer um culto de ação de graça com toda a igreja. Toda a igreja. Pastor Francisco, mas está pensando em não ter lá e vir todos para cá? Isso
Isso depende da pastora Vera, né? Eu já estou aqui. Porque Tem que catar o resto para chegar até aqui. como a gente sabe que é um domingo, tem culto lá também, então não iria eu determinar isso nas coisas que saem do coração dela e de vocês. Mas seria muito bom reunir toda a igreja. A gente está utilizando agora não mais a palavra culto, sim encontro. Encontro. O senhor quer que continue encontro ou culto nesse... Não pode ser encontro. Encontro. Porque, na verdade, a gente veio aqui para o encontro com Deus. Então, nós estamos tirando o nome culto, passando para encontro. Convidar as pessoas para vir para ter um encontro com Deus. E eu tenho o objetivo, eu sei o qual é. Enfim, nós temos, no plano geral da igreja, duas coisas. E uma é tirar a religiosidade das pessoas, que ainda está muito forte. E a gente tem que orar mais e ministrar mais sobre isso. Porque a gente vê na ação das pessoas, no compromisso com os cultos, com a presença de Deus ou os encontros. Então, por isso também colocando encontro, para que as pessoas venham para ter isso é para gerar na mente uma visão de Deus, não de igreja apenas, não de religiosidade, Deus. Venha para se encontrar com Deus, um encontro especial. Todo domingo marque um encontro com a presença de Deus. Um Deus que é o Salvador, o Renovador, o Restaurador, que é tudo. E a gente vê pela presença das pessoas. Pessoas vêm um domingo sim, outro não, dois não. Tudo marca religiosidade. Isso escreve religiosidade ainda. Quando a pessoa ela começa a perder a religiosidade, aí a mente se volta diferente para Deus. E essa diferença, a primeira coisa que acontece é a presença nos cultos, principalmente nos de domingo, que todos podem vir. Então, isso começa a gerar e ver, quando a transformação começa a acontecer, começa a acontecer a reação nas pessoas. Consegue entender? Daí vem um culto sim, um culto não, outro vem um culto sim, dois não. Porque elas vêm por religiosidade, cumprir uma obrigação com medo de não ser abençoado. E assim, tudo que pertence à religiosidade. E o que está barrando a destruição é uma obra diabólica e maligna na mente das pessoas e do coração das pessoas. Isso é uma questão minha também. Mas de vocês ajudarem a orar para desfazer. Eu tenho uma outra batalha espiritual que Deus já mostrou, que é desfazer alguma coisa muito maior do que a religiosidade. Mas vamos desmontar também. Então, o que nós precisamos? É que vocês também comecem a orar, comecem a repreender toda ação do mal. Nós temos que aqui combater para tirar a ação do mal da mente das pessoas, do coração das pessoas. Não é que tem um diabo e demônios. É a ação na mente que amarra, que cauteriza a mente, que faz com que a pessoa não consiga se despertar e entender o processo de Deus. Porque o processo de Deus ele foi sendo levado por uma altura muito difícil e religioso. Tem que botar tudo para trás, tirar a religiosidade e a dificuldade. Porque o processo das coisas de Deus ele é super simples. Estão entendendo, amados? Ele não é
difícil. Cadê as pessoas daqui? Religiosidade. Alguns teve problema. Sempre tem. Mas ainda há a ação da religiosidade. Quando ela cair, as pessoas vêm sempre. Consegue entender? Então, isso denota claramente a batalha que nós temos para desfazer isso e tornar tudo muito simples. Porque a vida com Deus, a vida cheia do Espírito, ela não é uma vida de guerra, de sofrimento, porque é tudo doação. Mas quando a religiosidade está na frente, ela impede. Porque a pessoa sempre pensa religiosidade e não pensa presença. Consegue entender, meus amados? Aí depois tudo flui naturalmente. As pessoas vêm todo domingo, se alegram, cantam, dançam, pulam, glorificam. Estão entendendo? Voltam para casa tranquila, abençoada. Já no meio da semana estão pensando no culto de novo. De estar, né? Aquela alegria, aquele prazer, porque é a presença de Deus. E não tem nada mais gloriosa do que ela. Mais atraente, mais emocionante, mais transformante, não tem nada. E o homem foi feito para ter comunhão com Deus, não essa comunhão vitrô de janela, essa religiosidade. Mas se você vê, a maioria das igrejas, a comunhão com Deus é vitrô de janela. Ele do lado de fora, e a gente lá de dentro, ele abre o vitrozinho da janela. Oh, tudo bem, Senhor Jesus? Que maravilha, o Senhor está aqui. Tudo bem, papai? Oh, amado Espírito, que bom. Depois, tá, até logo, o Shabat, ele fica dizendo, pô, mas eu vim aqui para entrar e morar. Não abriram a porta para mim. E aí a gente fica sofrendo, às vezes buscando para que aconteça um milagre, para que seja batizado com o Espírito, para que tenha um dom, está me entendendo? Quando são coisas doadas de Deus para fluir na vida. Estão me entendendo? São doadas para fluir. Não é coisa que tenho que me arrebentar para Deus dizer, tá bom, vou te dar um pouquinho. Espírito, vem cá, ó. Derrama uma fagulhazinha de fogo na nuca daquele cara lá que está me pedindo toda hora. Dá uma aquecidinha nele lá, para ele parar de reclamar. Não é isso que parece, amado, a igreja? É ou não é? Ou não é? É exatamente isso. A igreja toda, o mundo. Aquela ideia de que temos que nos arrastar para Deus decidir. Dá um pouquinho assim. Quando é tudo o contrário. O que Deus quer nos encher e transbordar gratuitamente. Mas é a nossa, aqui, a mente, a visão, o coração, o entendimento, a entrega. E é isso que a gente quer fazer com que entendamos. Começar a quebrar todos esses paradigmas que foram gerados e criados na igreja. Tem que fazer um monte de coisa, um monte disso, um monte daquilo, para ganhar um abraço de Jesus. Quando o que é o natural, chega aqui Jesus nos abraçar, sem dizer nada. Porque a gente vem para abraçá-lo. Antes de abrir a boca, já Jesus está nos abraçando. E nós abraçando a Ele. É uma coisa que tem que ser natural. Mas o natural, nós temos que quebrar aqueles paradigmas que foram gerados, que afastam o homem de Deus. Afastam da comunhão com Deus. Estão entendendo? Não é que afasta o homem para longe de Deus, afasta da comunhão, do relacionamento. E tudo isso também, eu creio que de uma forma geral, vai influir nos casamentos também dos crentes.
de ter pouca comunhão entre marido e mulher, relacionamento fraco, né? Não tirando tempo para isso, porque se gera tudo uma questão só. Ela vai descendo. A hora que quebrar os paradigmas lá em cima, vai quebrar aqui embaixo também. Porque a pessoa vai aprender a ter mais comunhão com Deus, aquela comunhão gostosa, natural. E naturalmente, entre o marido e a mulher vai melhorar a reunião também. Com os filhos também, pai para filho e filho para pai. Consegue me entender? Aonde Deus gerou a igreja para ser. E aonde os homens levaram e aonde Deus quer trazer de volta. Então nós precisamos dizer, Deus muda, me dá visão, me muda aqui, quebra esses paradigmas da minha cabeça, quebra essas coisas que foram geradas, para que fique tudo simples e fácil. Deus, as coisas de Deus são simples. Ele mesmo diz, seja simples como os pombos, prudente como a serpente, durma de olho aberto, porque o diabo está sempre querendo enganar. Mas manso como os pombos. Você pode chegar e passar a mão na cabeça dele. Amém, meus amados? Então, no último domingo, vamos trabalhar em cima disso para um culto de adoração a Deus. Canções conhecidas, que a igreja não precise olhar e ler, mas está ali a letra. Aquelas conhecidas e de adoração a Deus, voltada para Deus. Preciso, já que o senhor está falando sobre essa ação, o pastor faz uns 2, 3 dias, mas essa tarde. Mas foi uma coisa assim tão clara, mas eu estava sentada e vi Satanás assim muito claro. Está fazendo o que aqui? Aí Deus me disse assim, filha, vai lá, me mostrou bem certinho dentro da Bíblia, onde Paulo expulsou aquela menina, o demônio que tinha aquela menina, que aquela menina queria engrandecer ele, para que o eu de Paulo subisse, não a presença descesse. Eu disse, tu está fazendo o que aqui? Ele disse, os grandes eu já entrei, dentro dos grandes, mas a minha dificuldade é entrar em vocês, os pequenos, vocês não deixam entrar, para botar o eu de vocês em cima de muitos grandes que eu já derrubei. Com o eu que eu coloquei, com o eu que subiu de dentro da pessoa, o eu subiu e tirou a ação do... Eu fazia assim, a ação dos grandes e muitas igrejas. Porque eu estou com dificuldade de entrar no eu dos pequenos, de vocês, que vocês me incomodam. Mas o pastor falou uma coisa assim muito clara. E Deus me mostrou aquela visão, daí eu vi aquela visão assim na Bíblia e voltei. Tipo, tá. O que ele está tentando? Uma das coisas que eu tenho pedido lá é para que Deus esborrache, derreta o nosso eu para encher ele. Porque se nós não sair todo eu, não tem como encher de Deus. E o que Satanás está tentando? O eu para que a presença não entra. Porque sem a presença a gente não é nada. Então assim, desculpa, não sei se entrou, mas como o senhor já está falando, eu não podia ficar quieto porque estava me incomodando demais hoje, tá? Demais. Que não está fora, porque eu estou numa guerra há tempo com isso. É sobre isso, não é também? Eu tenho uma guerra há tempo sobre isso. Inclusive com a minha própria vida. De sempre orar e pisar em cima do meu eu. Vocês estão entendendo? Mas isso é uma coisa mais que verdadeira e a gente sabe disso. Porque que está acontecendo tantas coisas muitas vezes lá em cima, porque as pessoas se inflam. O eu cresce, se acha os donos de tudo, de todas as coisas. E aquela mesma questão, o eu que cresce, está voltado às mesmas questões de orgulho, soberba, altivez de espírito, arrogância espiritual, tudo na área espiritual. Que tudo tem que ser pisado em cima, esmagado, tirado. Porque Deus quer fazer de nós tudo, mas nós precisamos ser nada. Outra coisa, né, pastor, a questão da pessoa se achar, mas também aquelas pessoas também que acham que não são nada, né? A igreja não precisa de mim, os irmãos não precisam de mim, eu não preciso participar de nada, eu não sou importante. Todos são importantes, todos têm alguma coisa para fazer. Mas isso, muitas vezes, tem um orgulho ao contrário.
que é o mesmo orgulho que vai atrapalhar do mesmo jeito. O orgulho tem atrapalhado os grandes por causa do eu derrubado e os pequenos de não subir. Porque às vezes muitas pessoas, elas falam isso porque também é um orgulho que tem, ao contrário, que precisa ser destruído. E algumas que é uma baixa autoestima, aí nós temos que descobrir aí o contrário. Se ela já veio de um lugar pisado, isso nunca foi nada para ninguém, vem na igreja que não vou ser nada. Não. Aí você ouviu, tem que ir lá e sentar com a pessoa. Olha, você pode ter vindo de um lugar que ninguém te deu importância, agora Jesus te dá importância. Aqui você é muito importante e Jesus precisa de você também, do teu jeito. Mas muitas pessoas não falam, né? Colocar. Não, mas é uma questão da gente. Da gente falar. Da gente falar. Estão me entendendo? Da gente falar. Você fala num grupo Vida, eu falo aqui, né? A Vera fala lá, a pastora fala lá. Estão me entendendo? A gente tem que trabalhar toda essa visão que nós estamos pegando aqui, amados. É para destruir a ação do diabo da igreja. Destruir o eu do homem para que Deus cresça. Senão não há lugar. Para que Deus possa reinar sobre o coração, a vida. Porque reinar é uma coisa. Nós vim aqui servir a Deus é uma coisa, mas deixar Deus ser o Senhor da vida. Porque quando aceitamos Jesus é para aceitar o Salvador e o Senhor. Para a gente não ter mais direito de pegar o nosso carro, o volante, nem o leme do nosso navio, nem a mancha, como é que é do avião? Mancha, aquele que puxa lá, o manche do avião, para ele guiar o avião. Controle do avião, ser piloto do barco. E ele ser. E a gente vai de carona com ele. Aí não, mas Jesus, o senhor aí dirigindo e eu de carona, o senhor é meu chefe, o senhor é meu senhor. Não deixa aí que esse é o meu trabalho. Ele está no comando da vida. Então, essa é a questão, todos entenderem uma coisa muito simples. Você abraçar alguém, amar, que é o que nós temos que fazer com Jesus. Abraçar, amar, se identificar dentro do corpo, saber que você está ali para funcionar como um membro ao corpo de Jesus, honrar o corpo que é a igreja, e sempre ajudar esse corpo a estar são, a crescer, a se fortalecer, em prol de todos. Porque ser de Jesus é essa união. Um em todos, todos em um. O que a gente precisa descobrir é que Deus é tudo e tudo está em Deus. E a vida é Deus. A vida é Deus. E a nossa vida, então, é Deus. Quando a pessoa descobrir que tudo se gera em Deus e ela colocar isso na vida, vai se quebrar um monte de coisas ao redor. A vida vai mudar, vai ficar diferente, muito mais fácil de viver. Porque nós vamos sempre estar buscando ali, está sempre junto àquela fonte, porque tudo brota dali, tudo procede dali. Não querendo lhe cortar a área financeira, porque daí tu tira a visão da área financeira, tu tira a visão de buscar aqui, tu busca em Deus, como tu busca em Deus, Deus te dá um lado não. Sim, Uma troca de caminho. Quando a gente não busca em Deus, a gente se arrebenta para ter alguma coisinha. Quando a gente deixa nas mãos de Deus, enquanto a gente trabalha para Ele, Ele está preparando, fazendo, operando, realizando coisas extraordinárias, milagres da noite para o dia.
É Ele. Só que a gente quer fazer. A gente quer fazer força e mostrar para Deus que a gente está fazendo força. Achando que ainda está sendo o tal. Que Deus está, mas você... E quando Deus quer que a gente faça essa força em amor, é para as coisas dele. E deixar que Ele faça na nossa vida. É uma troca. Padecemos por aquilo que não precisamos. E deixamos de, às vezes, nos esforçarmos por aquilo que é o necessário. O controle de Deus. É uma mudança de chave errada. É uma troca. Mas isso, claro que a maior ação sempre foi do diabo quando se muda essas coisas. Ele vai entrando aos pouquinhos, soprando na mente das pessoas, e ele vai mudando aos poucos. Nunca é aquela mudança grande. É uma mudança que vai aos poucos. Como eu tenho visto de uma forma muito bem clara, eu creio que é pelo chamado de Deus, que eu fico sempre vendo o futuro, as coisas que vai acontecer. E eu digo hoje, dali 10, 15, 20 anos acontece. Isso desde o passado. Que eu vejo hoje o anticristo trabalhando na mente das pessoas, levando todas para um caminho só. E nós temos que destruir isso da mente das pessoas, e principalmente da nova geração, que é a mais afetada, porque talvez é essa nova geração que vai alcançar o anticristo, a gente não sabe, ou vai ser influência maior, mas o anticristo está trabalhando na mente de uma forma tremenda, de uma forma espantosa. Não é a pessoa dele, talvez nem nasceu ainda, sei eu, mas é o espírito dele. Tudo levando para uma mentalidade só. Para que hora que ele vier, as pessoas já estão preparadas. O caminho está preparado. Amém? Mas cabe nós não deixar o inimigo. Mas para isso precisamos aprender primeiro o que é Deus, o que é a vida com Deus. Mas pastor, aprender isso é reaprender. Igreja. Uma cabeça que comanda, um corpo que nutre e os membros que realizam a função. Simples. Se tu pensar a mente do anticristo é só arrogância, né? A mente do anticristo, a maioria das coisas é arrogância. Onde vem aquela arrogância e entra dentro de você, aquilo muda toda a nossa mente. É uma das ações que ele faz. Uma das ações maiores, provavelmente, que vem a arrogância. Por causa que foi hoje eu tenho já lutado há muito tempo, mas com aquela de Satanás querer colocar o eu dentro de nós, sabe, eu fiquei assim, depois eu tive que orar, fiquei irritada, até me lembrei de outras coisas, fiquei irritada até comigo mesmo. Porque eu fiquei brava, porque a minha ação, eu estou entrando, como é que é? Eu escolho os escolhidos. E a gente tem que escutar e não poder dar um soco. A gente é gente. Eu tenho assim, que às vezes Satanás se manifesta e briga, nós briguemos. Assim como eu estou conversando contigo, é claro, é visão, é pessoa. Então ele deu uma risada e eu escolhi, digo, mas olha. Mas ele levantou daquela cadeira, Mas se eu começar a lembrar, velho, contar também de visões, de coisas que aconteceram com pastores de igreja, com lideranças de igreja. Tem coisa que não dá para contar. Que Deus já mostrou. Mas coisa que eu falo, não estou falando de disque, que nem você. Você teve uma visão, não estou falando de disque, estou falando de visão de Deus, o que Deus mostrou de coisas. Então, vigiemos, amém? Cada um vamos cuidar de nós e ajudar a cuidar dos outros.
Vamos lá então, meus amados. Mas nunca esqueça de uma palavra: gratidão por tudo. Vamos lá então, amado, nós estávamos falando sobre a presença santa de Deus. Quando o Senhor falou: busquem a minha presença em toda a igreja, até transbordarem dela. Você sabe o que é transbordar a presença? É você pegar um balde e começar a colocar água até ela encher e transbordar e derramar sem limite. Isso é transborde. Então, amado, mas que bom, presença de Deus, né? Estava bom. Mas não é tá bom, Deus quer te encher, transbordar dela. Mas nós precisamos permitir só. Permitir. Quebrar, atirar, que está atrapalhando. Se volte inteiramente para mim. Esse se voltar, amado, não é uma guerra. É fazer isso aqui, ó. É dar meia volta. Isso. Aqui dentro. Dá meia volta. Tudo quanto é coisa que vamos ver e fazer voltado para Deus. Deus sim ou não? Isso não é voltado para Ele. Adorando a Ele, servindo a Ele, buscando, recebendo, voltado. Aquela direção. É uma ação que a gente se volta e aí tudo começa a acontecer. Me amem acima de tudo que existe. Isto é uma coisa mais fácil e a coisa mais difícil. É a gente amar a Deus acima de tudo que existe. Pois, amados, é uma coisa simples, que a parte através de tudo é de decisão. Se voltar para Deus, amar a Deus, mas todo esse amor, amar a Deus e ao próximo, como a Vera falou ontem, tudo isso vem de Deus. Aliás, tudo vem de Deus. Se nós achar como Paulo fala, que nós somos um vaso de barro, ou também o próprio exemplo do profeta Jeremias. É Jeremias, né? Só que desceu lá no oleiro. Tudo é a mesma questão, amado. Nós temos que entender que nós somos um vaso de barro, mas não para desonra, para honra. Que não somos de ouro, não somos de prata. Estão entendendo? E que devemos de estar limpo, que foi quem lavou, foi Jesus. Esvaziado de nós mesmos, aí entra o eu, esvaziado do meu eu, de nós mesmos. Eu morri, não sou mais nada, agora tudo é o Senhor. Aí é Deus que vai encher, é Deus que vai usar como quer. Não precisa fazer força. Mas a nossa religiosidade, o nosso eu ainda, faz a gente fazer força. Não, se eu não pagar um preço para fazer isso, não vai acontecer. Mas pagamos o preço errado. O preço de Jesus era morrer para salvar. O nosso preço é morrer também para esse mundo, para salvar, como instrumento dele. Quer dizer, é uma coisa que a gente inverte muitas vezes, né? E é uma coisa muito simples, é simplesmente a gente dizer: eu não existo agora para que Deus exista em mim. Então é um preço que eu pago de forma diferente, agora realizando para Deus, sofrendo também as consequências agora do fazer, das adversidades, das provações, mas não daquilo que é para ser cheio. Isso é Deus que dá. A nossa luta é outra. A gente luta uma luta que não é a nossa. A gente luta uma luta para a gente ter algo, ser algo. Quando é diferente, Deus só quer que a gente se coloque e Ele nos encha para que a nossa luta seja por amor a Deus, às almas, pagar o preço por isso. Aí sim, de oração. Mas nunca é um preço,
É um momento de gratidão, você está diante de Deus para orar, para jejuar. Mas é esse o preço, não é o outro. Então, me ame acima de tudo que existe, habite sempre debaixo do meu abrigo. Isso também é uma decisão de espírito, de alma, de fé, que você se coloca debaixo do abrigo do Altíssimo e você não sai mais dali. Você levantou, acordou, você sabe que está embaixo do abrigo. Você vai trabalhar, você sabe que está embaixo do abrigo. Aconteceu uma luta, você sabe que está lutando, mas debaixo do abrigo. Que você não facilita de sair fora dele. É uma questão de colocação, de crença, de fé, de permanência, onde você sempre está ali de cabeça baixa, espiritualmente dentro do abrigo, sabendo que Deus está guardando. Jesus e a sua igreja. Jesus, eu sou o cabeça da igreja e comando toda ela. Esta igreja é o meu corpo e vocês são os membros deste corpo. Eu comando, o corpo une e nutre. E vocês membros, realizam as funções. Quais? As do corpo. Que corpo? De Cristo. Quais as funções? Aí nós vamos aprender pelo Espírito e pela palavra, que nós já sabemos quais são as nossas funções, que é os ministérios, que é a nossa missão, porque nós nascemos nesse corpo, ou fomos colocados nesse corpo, fomos enxertados na videira. Aliás, Vera, você falou uma coisa ontem também, você falou assim que tinha gosto e Sabor de Jesus. Sabor de Jesus. Aí eu lembrei que para a gente descobrir algumas árvores lá no interior, a gente mascava a folha, que já conhecia pelo gosto. E pelo sabor, aí experimentava o fruto. Estão entendendo, amados? Porque o sabor está no fruto. Me veio exatamente quantas vezes botar na boca uma folha que tinha, parece que pimenta de amarga aquilo. E isso que não era o que eu pensava. Então eu olhava pelo tipo da folha, conhecia a árvore, mas muitas vezes, e principalmente, por exemplo, laranja, bergamota, limão, lima, e todas essas áreas cítricas, que às vezes tu olha assim, a folha não dá para... Mas no cheiro e no gosto você descobre. Então, você pega aí uma madeirinha, um pedacinho de broto de videira, e masque ele, cheire, você vai ver, isso aqui tem gosto de videira, de uva, pé de uva. Você pega um grão, pode ser que te entregue um grão com o teu olho fechado. Se coloca na boca, isso aqui tem sabor de uva. Então, gosto e sabor se experimenta, um pela vida e outro pelo fruto. Então, nós com Cristo é isso. Fomos enxertados um ramo, sabe, de uma árvorezinha, que você botar na boca, né, parece pimenta. Mas quando foi enxertado na videira, começou a crescer a videira ao redor dele. Na frente, já brotou videira para frutificar, mas ela vai engrossando e vai entrando a casca da videira por fora, fica aquele brotinho antigo preso dentro. E depois, a ação da videira por fora, que grossou agora, ficou grosso que nem um dedo, aquilo que era fininho, ela vai entrando e penetrando com o tempo, some e desaparece aquele brotinho lá que foi enxertado. Você experimenta por fora a videira, a folha é videira, o fruto é videira. Morreu o velho homem. É a hora que aquele brotinho que foi enxertado lá dentro, a videira tomou conta dele. E ele passa a ser parte integrante da videira. Então, nós somos enxertados em Cristo para ser parte integrante de Cristo. Para que o nosso velho homem, ele morra com o tempo.
E a nossa vida, todos experimentem, todos provem e todos vão dizer é videira. Consegue entender? É uva. E não é mais jambuzeiro. Como está na Bíblia, é uma árvore imprestável. Deu para entender, amado? O que Jesus fala esse processo todo? Então nós temos que ter gosto e sabor de Jesus. Mas isso é natural porque nós estamos na videira, a não ser que a gente não esteja, não deixe a videira crescer em nós. É o eu que não está deixando. Mas, ó, não sei se vocês lembram daqueles estudos antigos ainda, para quem se convertia, quando a gente se converte, daí tirava o eu do centro, deixava lá do lado de fora e colocava a cruz no centro, que é Cristo. Mas é toda a questão. O eu, quando ele cresce, inflamado pelo maligno, ele só atrapalha. Tinha que ressuscitar aquele folhetinho. É? Bom, aqueles que estão começando. Sim, mas se eu tenho na mente, se não tiver meia hora, eu vou lá e faço outro. Eu vou lá no computador ali e faço outro em meia hora. A linha de Jesus que eu estava puxando, que tinha que fazer esse calor. Vamos em frente, então. Deu para entender, amado, o que é uma igreja? A igreja que Jesus quer. Deu para entender, meus amados? Eu sou o cabeça da igreja, que comando toda ela. E esta igreja é o meu corpo. Não é o corpo de vocês, é o meu corpo. E vocês são meus membro do meu corpo. Então eu comando, a igreja nutre. E quando eu falo agora nutre, e lembro do culto de domingo, muitas vezes eu já vejo muitos membros assim, ó, atorando o braço, só com a pelezinha assim, ó, porque não está nutrido, não vem. Como é que a igreja vai nutrir? Agora a igreja tem que estar preparada para nutrir. Os cultos, desde o início, o louvor, para buscar a Deus, para nutrir a palavra, as orações, as ministrações, que a igreja saia nutrida. Para sair dali fervendo na semana para realizar a função, para vir se nutrir de novo na hora do culto. Nutrir de Jesus, nutrir da visão, nutrir do poder do Espírito, nutrir, beber água, comer, se alimentar. Vocês podem fazer pergunta, amados, aí, a hora que quiserem que eu paro. Levante a mão, vamos trabalhando, vamos conversando, que as coisas vão melhorando a visão. Vocês vão se interessando, vocês vão tirando dúvida, não indo para casa com dúvida, e o Espírito de Deus está trabalhando para gerar o que Deus quer gerar. Amém, meus amados? Terceiro, nós falamos a presença santa de Deus, a igreja de Jesus, agora a dimensão do Espírito. Ouçam bem. O meu Espírito Santo é a vida da igreja, ou coluna, medula. Se tirar o Espírito da igreja, ela... E se tiver 5.000 pessoas? Ela está... morta. Tiver 15, 25 mil, 100 mil pessoas na igreja sem o Espírito, ela está morta. Tiver 2 pessoas com o Espírito, viva. Porque o Espírito é o Espírito da vida. Nós recebemos fisicamente o sopro de Deus, que foi o Espírito da vida natural. Vida natural, vida espiritual. Recebemos o Espírito da vida natural, Espírito humano, natural, que vem de Deus. Tudo vem de Deus, nascemos de Deus, do pai e da mãe, mas Deus gerou. Agora Jesus diz que tem a outra vida, que é a vida espiritual. E essa é gerada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus e Maria, o mesmo Espírito Santo que engravidou Maria de uma
de um propósito de Deus, é o mesmo Espírito que engravida você e eu, pelo propósito de Deus, não é nascer Cristo, já veio, é outro propósito, mas é o mesmo Espírito que gera a vida, que dá a vida. Então é esse Espírito Santo que nós temos que buscar, desejar, entregar e deixar que Ele habite em nós. E que Ele nutra e movimente e mova a nossa vida. Porque uma igreja sem a presença do Espírito, ela está morta. O Espírito orienta, direciona, opera na igreja. Ele orienta, ele direciona, ele opera, ele faz todas as coisas. Entrem na dimensão do Espírito. Olha o que Deus falou. Entrem na dimensão do Espírito. O que é a dimensão? A dimensão refere-se à extensão. O tamanho ou a medida de um corpo, de alguma coisa, altura, largura e profundidade. Entrem na dimensão que se refere à extensão, a dimensão, a medida do Espírito. Isso, largura, altura e profundidade. Isso é a dimensão do Espírito. Que a gente esteja envolvido inteiramente dentro disso. Pode indicar a magnitude, a importância ou a proporção, tamanho, medida, também significa a vida, vida do Espírito. Então, toda essa questão da dimensão quer dizer toda a grandeza, o tamanho, a magnitude, o poder, essa grandeza, essa glória, é para nós estar dentro dela. Que significa a vida do Espírito, que se refere. A dimensão do Espírito transcende o plano físico e material e entra na esfera profunda da vida de ação do próprio Espírito. Então a dimensão do Espírito, ela transcende, vai muito mais longe ao plano físico, material, ao plano humano das coisas, estamos entendendo? Ela não se limita, ela vai a mais, ela transcende, ela transborda, ela é maior. Então não é um plano humano, amados, não é uma vida humana reformada, não é um plano humano reformado, não, é outro. Da ação do próprio Espírito. Isso fala do quê? Do relacionamento espiritual com o Espírito Santo, ou a vida no Espírito, relacionamento com Ele, ou a vida nele, dentro dele. E relacionamento fala então de intimidade, de unidade, de convergência. Note bem a profundidade dessas palavras. E aqui vai um caminho mostrando o que é a dimensão do Espírito. Vai mostrando, vai deixando cada vez mais simples de se entender e a chegar ao relacionamento com o Espírito. Então essa dimensão fala de intimidade com Ele, de unidade com Ele, convergência, alinhamento. Amado, sabe o que é uma convergência? Convergir todas as coisas, você pegar e mudar tudo para um plano só, para uma direção só. Estamos entendendo? Olhar para a mesma direção, uma convergência das coisas, tudo em direção ao Espírito, debaixo do Espírito. Um alinhamento de mente, de visão, de propósito, de ação, de vida, tudo estar alinhada com o propósito do Espírito, quer dizer aquela coisa como uma flecha atrás da outra, que não vai sair uma linha alinhada num propósito só, uma linha daqui do chão ao céu, onde está tudo alinhado, uma linha ligada, isso é um telefone, estão entendendo?
onde está se ligando diretamente, indo e voltando as informações, né? Sem interrupção, sem desvio das informações, um alinhamento com o propósito e a vontade do próprio Espírito. Significa o que também entendimento, entender a visão, significa vida, viver, visão das coisas de Deus, realização, direção, propósito. Também indica ser parte. Aí eu fico olhando a profundidade, quando Deus fala mesmo as coisas do Espírito, para mim, não sei para você, mas para si elas são maravilhosas demais. E aí você vê aí que cada uma palavra tem mais peso que a outra. Também indica ser parte do plano, mas ser parte do Espírito. Ele está em mim e eu estou nele. Estão me entendendo? Mas ser parte da vida dele. Já não é mais ser só amigo, mas é fazer parte. É como um casal, não é mais só ser namorado, agora é parte, casou. Então, ser parte, fazer parte, já significa agora esta união com todos, de fazer parte, de estar ali agindo, de estar ali, né, se movendo junto com os outros na mesma ação, no mesmo propósito. Se não é frequentar a igreja, é ser parte da igreja. Eu sou a igreja. Eu sou membro. Significa envolvimento, se envolver. Aí, quando é se envolver, eu lembro quando se envolvia as crianças naqueles panos antigamente, que não tinha fralda no interior. Se envolvia em panos, né? Então, se envolver, ser envolvido pelo Espírito. Aí olhar em você não te vê, você está lá só a cabecinha de fora. Você está tudo envolvido no Espírito. Está tudo atrofiado. Significa mais ainda mergulho. Significa mais ainda mergulho no Espírito. Quer dizer, mergulhar no rio do Espírito. Ninguém te vê mais, você está dentro. Nadando pelo fundo, está mergulhando pelo meio das águas. Mergulhar, deixar se encher, deixar se banhar inteiramente, se envolver inteiramente. Significa compreensão das coisas de Deus, discernimento, discernir as coisas espirituais, e significa, por final, então, juntando tudo isso, agir no Espírito, ação. A realização final de tudo isso, o final da dimensão do Espírito é agir no Espírito. É agir, é fazer. É o final, é frutificar, é realizar. Eu até... não está saindo lá tem os patinhos. Os patinhos nadando. Estão assistindo a aula também, estão aprendendo. Até o Buda parece aparecendo essa TV hoje. Eu esqueci até do chá. Está bem gostoso, mas está gelado. Pastor, o problema é nós conseguir tirar o nosso eu para se mergulhar dentro do Espírito Santo, que pá, necessário. Tirar o quê? O nosso eu? Mas é uma questão. Porque o eu só molha até aqui, ó, até lá no pé, ó. Você vai mergulhando, ele vai saindo. Você vai mergulhando, ele vai saindo. Isso é uma ação que tem que ser diária. Uma decisão. Ele não sai assim. É uma ação. Uma ação e uma decisão. Ação, decisão.
Mas nós ainda, a gente ainda está reconhecendo isso, né? A igreja reconhece, as pessoas, a gente olha pra gente, mas assim, eu tenho convivido com pessoas assim que, porque têm bens materiais, assim, eles não querem se dobrar a Deus, porque estão sofrendo com doenças, com várias coisas, e tem que ter, por mais a pessoa leva Jesus até eles. A gente ainda tem, a gente está buscando, pedindo, o Senhor nos mostra, mas Deus, Ele está indo até essas pessoas. Mas as pessoas, elas não estão dando importância, porque o Deus delas muitas vezes é o dinheiro. Muitas vezes não, né? Mas por quê? Porque daí ela tem a base no dinheiro, o Deus é o dinheiro, a solução é o dinheiro, e aí por que ela vai precisar de Deus, de um outro Deus? Pois é, mas sofre e continua. Aí vem a soberba, vem o orgulho, vem tudo junto. Sem contar, pastor, também que muitas vezes as pessoas procuram Deus só quando estão quase terminando com a vida ou com a família. Já, assim, Mas assim, quando tá tudo bem, não precisa ir pra igreja, eu creio em Deus. Essa mentalidade que eles têm. Mas a mentalidade pior é aquele que vem na igreja, recebe 1 milhão de milagres e bênçãos, quando está bem, vai embora, desaparece, não volta mais. Para Deus isso é muito pior, porque Ele experimentou, os outros não experimentaram. Ele viveu, os outros não viveram. E qual é o pior? É o rico que não quer vir por causa do dinheiro, ou é o crente que só vem buscar riqueza na igreja? Nem sei se eu corro. Deus amassou. Não, muito pior é o que é o crente que só vem na igreja, em vez de buscar Deus, só vem buscar dinheiro. Porque ele é crente, ele conhece, o outro não conhece. Mas no meio de tudo isso, a madrinha está falando e comentando, mas o que nós temos que fazer é buscar a Deus, é deixar-se usar por Deus, para poder trazer essas pessoas, ensinar as pessoas aquilo que Deus tem falado. Ensine o meu bom caminho. Há um bom caminho de Deus. Que a gente tem que aprender e ensinar. E aí quem não quer, não quer. Mas que todos possam ter a oportunidade de às vezes vir numa igreja, ver Jesus operar, ver a graça de Deus e depois poder decidir por Jesus ou não, mas Sentir a paz de Cristo. Enfim. Mas tu sabe quando a gente... Ela está falando sobre o Rica. Outro dia chegou uma menina lá em casa, estacionou uma van, só que ela entrou quieto. Aí eu disse para ela que eu posso te dar um abraço. Aí eu disse, pode, que Jesus vem me achar. Eu abracei ela assim, chorou, não disse nada, Só disse para ela que Jesus amava ela. Aí eu entendi agora o que a Sinara estava falando, e é uma realidade. Mas quando eles te obrigam a tomar uma decisão assim de Jesus, e eu comecei agora de vez em quando a dar uma faladinha de Jesus. Ela vai lá em casa, ela já chega e já pede um abraço. Então, quer dizer, antes ela já tinha ido lá, mas era aquela pessoa seca, aquela pessoa, sabe, orgulhosa. Eu disse que algo aconteceu dentro dela. E agora ela chama ela e diz, ai, dá para me dar um abraço? Eu digo, meu, não, vou te dar um de Jesus para você. Eu digo, não é meu abraço, esse é de Jesus. Se quer o de Jesus, eu te dou. Eu abraço ela, eu tenho mudado assim bastante. E é que nem o Rafa. Vai quebrando. É nessas coisas que não tem o que fazer. Nessa gente rica não tem, pastor. Ela é uma delegada que a gente não tem o que fazer. Pois é, mas não tem, mas tem. Pois é, não tem o que fazer no caso de tu querer ir de frente. Do jeito próximo, nosso natural de evangelizar, não. Mas no jeito de Jesus vai, é o que eu tô Porque as necessidades deles talvez sejam mais que as nossas. Verdade. Mas, por causa de tudo que já sabemos, não posso me abrir, não posso achar que eu sou fraco ou que isso. Então a gente tem que descobrir os pontos. Porque ela é uma delegada O que precisa, de repente, um abraço diferente. Uma área dela difícil. Que mexe, que vai tocar, e um dia ela vai se converter. A gente tem que acreditar. A semente está sendo lançada, quem sabe eu não... Sem dúvida, e boa Eu não semente. queria, mas
E boa semente. Que a gente não pode desistir porque é rica a cidade. Você não pode desistir, a gente dá um jeitinho, dá uma grudada. Quando a cruz de Jesus agora, a minha parte já fiz, faz o resto. Se a gente tiver com o coração voltado para Deus, para as coisas dele, para a obra dele, o Espírito vai te dar uma palavra, uma coisa para cada pessoa, porque ele sabe o que ela precisa. Que nem você, foi um abraço. Lembra aquela história que eu já contei? Quando eu era... Nem era presidente jovem, lembra disso? Do meu sorriso. Uma jovem que veio com uma mulher, com uma irmã casada, até ela foi no jovem para levar, trabalhava numa empresa, e ela estava cheia de problema. Chegou lá no grupo de jovens, sentou, terminou o grupo de jovens, ela só se virou assim para trás, não disse oi para ninguém, saiu reto, disse, essa aqui nunca mais volta. É o que ela está pensando. Quando ela saiu, ela nem queria, mas eu estendi a mão, ela teve que pegar e olhou para mim, sorri para ela. E ela foi embora. No outro sábado estava ali. Se converteu, passou. Depois, um dia, quando a gente estava voltando de um seminário, num ônibus de jovens, todo mundo cantando e cada um falando uma coisa, testemunhando. Olha, parece que vinha lá de Santa Maria. Aí ela... Mas isso muito tempo depois. Uns 2 anos depois, 1 ano e meio. Aí ela, até batizado com a expressão já era, aí ela testemunha. Diz, lembra, Francisco, com aquele dia tal, assim, que eu fui na igreja a primeira vez e você estendeu a mão e me deu um sorriso, aquele dia que eu disse assim, ó, tô saindo, nunca mais piso, boto os pés nessa igreja. E você deu um sorriso, ela disse, eu nunca vi um sorriso desse no mundo. Era diferente e eu voltei por causa do teu sorriso. E eu estou aqui por causa do teu sorriso. E aquela vai se converter por causa do teu abraço. Deus tem meio de... É só a gente se dispor. Deus vai dar um meio para cada pessoa. Às vezes as pessoas estão tão carentes, né, de um sorriso, de um abraço. Hoje em dia não tem nem tempo para nem ver as famílias. Então, mas no mundo dos ricos, um abraço desse. o que mais falta é isso. Atenção. O que mais falta é... Gerância, dinheiro, né, pastor? Porque estão envolvidos só em outras coisas, né? Muita briga por causa de dinheiro. Briga, confusão, às vezes doença, enfermidade, briga em casa, aquela coisa toda. Só tem dinheiro, às vezes não tem mais nada. Tá oco. Tão pobre, só tem dinheiro. É a mesma coisa que você pegar uma caixa que não tenha nada dentro, oca, e colocar dinheiro em cima. Só tem em cima, dentro está vazia, precisando. Vamos lá, amados. 4, o evangelho vivo. Anuncie um evangelho vivo, puro e genuíno. E seja manifesto de uma forma prática, clara e simples, para que todos possam entender e viver. Recoloquem todos os alicerces do meu verdadeiro evangelho. Retire-os de religiosidades e leis, que não têm valor algum para a vida eterna. Tire os alicerces que mudaram, colocaram ali, estão ensinando, como alicerce de fé, de vida, de salvação. Tire e joguem fora. Evangelho simples, vivo, já falei várias vezes. Retire-os de religiosidade e de leis, isso é, os que se referem à lei dada por Moisés, que não tem valor algum para a vida eterna. Aliás, amados, se vocês lerem a Bíblia, como eu tenho falado, em algumas linguagem mais contemporânea, mais comum, que se diz, vocês vão entender a Bíblia, mas vai ser outro entendimento. Se você ler a KJ, King James atualizada, você vai ler uma página, você vai querer almoçar outra, jantar outra, não parar. E o entendimento, meu Deus, livro de Romanos, Gálatas, nossa, Gálatas, Romano, o livro de Hebreus, para entender
nessas linguagens mais antigas, é uma guerra difícil de entender. Nessa linguagem, meu Deus, como torna tudo claro. Como Paulo deixa claro em vários desses, todos eles, 3 livros. Ele repete tudo, que a lei não tem valor nenhum, que na verdade ela só atrapalha. Só. Mas não tem valor algum. Nenhum ponto da lei tem valor. Aí você diz, mas Jesus falou, explicou para eles qual era os 2 mandamentos de toda a lei. Uma tábua fala de Deus, ou da outra do próximo. Mas Jesus falou da lei. Jesus deu uma resposta. Porque Jesus, cumpriu a verdadeira lei em tudo. Mataram por causa disso. Porque eles tinham mudado toda a lei, como agora mudaram o evangelho. Estão entendendo? E aí, Jesus não cumpriu a lei deles. Ele cumpriu a original, aquela que Deus deu a Moisés. E aí mataram Jesus por causa disso. Estão entendendo? Mas Jesus cumpriu toda a lei. Mas quando ele fala dos mandamentos, ele está explicando o que ele significava. Estava ótimo, estava certo. Ele não estava ensinando o mandamento. Estava explicando o mandamento. O que é. Mas toda a Bíblia fala desses 2 mandamentos, que tudo envolve o amor a Deus e ao próximo. O Evangelho fala. Em todos os livros do Evangelho fala. Então, não vivemos a lei, aquela lei mesmo sendo aquela explicada por Jesus. Vivemos o Evangelho do amor. A Deus e ao próximo. Mas nada da lei, 0. E nada de religiosidade também. É só casca. Como eu tenho falado, religiosidade é uma cosmetologia. E aí eu dou exemplo das mulheres que mais usam, né? Hoje os homens usam também. Aí vai num casamento, né? Nossa! Mulher, onde é que você foi, mulher? Você não é mesmo? Aí deixa ele ver no outro dia de manhã cedo. Pra ver, ali está real. A casca saiu. A beleza externa, a religiosidade. E a religiosidade ainda ensina as pessoas e religiosos a falar tudo igual, fazer igual, tudo mansinho. Irmãos. E aí chega João Batista. Cobra venenosa. O machado está pronto. E ele era o verdadeiro. Estão entendendo? Porque era de dentro. Era a realidade. Então, a cosmetologia, a religiosidade deixa bonito por fora. A aparência de piedade, diz a palavra. Mas o coração nega tudo isso. Então, religiosidade e a lei, ela não tem valor para a vida eterna. Ela teve o seu valor no tempo certo, com o objetivo certo, mas agora a antiga lei morreu porque ela já estava fraca, diz Paulo, enferma. Agora então nós temos a nova lei, isto é a do amor, agora a do evangelho. Quer dizer, a antiga aliança e a nova aliança. E Jesus disse, os profetas duraram até João. Desde então é proclamado o quê? O evangelho da salvação. Então, lei que foi escrita por Moisés, pelos profetas, elas tiveram o seu tempo. Agora, por que muitos não conseguem entender? Mas por que vocês pregam do Antigo Testamento? Eu já falei, todo o Antigo Testamento, na verdade, as leis do Antigo Testamento foi dado para a vida desta terra, para Moisés. Se você olhar, algumas vezes fala-se de eternidade. Isaías,
que é considerado o quinto evangelho. Ele fala muito do futuro. Mas o restante é tudo Israel, tratava Israel com as bênçãos deste mundo. Para iniciar, para que um povo soubesse que Deus abençoava a vida das pessoas neste mundo. Para crerem. Chegou Jesus Cristo, não falou nada disso, levou à frente. Agora eu vou falar da vida do outro mundo. E Jesus só falou da vida eterna. Jesus não fala de bênção desta vida. Ele fala de vida eterna. Mas, como eu tenho falado, dentro do pacote da vida eterna, tem o amor e a graça de nos abençoar nesta vida e operar milagres, sinais de maravilha e nos fazer uma vida vitoriosa. Mas por quê? Por causa da vida eterna. Jesus veio salvar para a vida eterna. E Deus veio salvar Israel por causa das nações deste mundo. Por isso que Israel não acreditou em Jesus. Porque eles esperavam Jesus, Israel só queria saber das coisas desse mundo, do reino deles aqui. A mentalidade era outra. E aí não creram em Jesus. Estão entendendo? Condenaram Jesus. Então Deus começou. Deus começou a questão espiritual. Até Abraão. Depois entrou a lei para um povo, para reunir um povo, ter um povo seu, que esse povo depois pudesse espalhar, então, o nome de Deus. E Deus tratou das coisas dessa vida. Jesus veio tratar da outra vida. Então, dessa vida já passou. Agora, o trato é da outra vida, porque em breve ele volta. Amém? Então nós estamos aqui por causa da vida eterna, não é por causa dessa vida. Essa vida, como já falamos antes, deixa que Deus cuide dela. Ele disse que ia cuidar da nossa vida, para nós cuidar das nossas coisas, para nós cuidar das coisas dele. Porque ele nos elegeu, antes do início do mundo, para ser nós os evangelistas do seu reino, promotores do reino. Chega, então. Só vou anotar aqui, me peça uma caneta aqui para mim não esquecer. Só quero anotar aqui onde eu parei.